nigga, you fucking fight back. Porque o Vitor Pereira teve alguns casos, episódios ali de mexer, né, com egos no Corinthians, e agora vai para um time, o Flamengo, que tem um elenco que é vitorioso, campeão, aquela história toda. E nós vimos na temporada passada o Dorival Júnior, de certa forma, equilibrando pratos com o elenco. Como é que você espera, né, o trabalho do Vitor Pereira em relação a isso e também no aspecto técnico, tático da equipe? Com relação a isso, assim, eu acho que surgiu a partir de uma notícia dessa assim que eu não consigo entender, né? Jogadores do Flamengo teriam ligado para jogadores do Corinthians e não gostaram da maneira como falaram que o cara... Qual foi o problema que o Vitor Pereira teve no Corinthians? Com um jogador, Roger Guedes. A torcida estava clamando pela entrada do Roger Guedes. Não, sem o Roger Guedes não somos nada. Não, pelo contrário. Pelo contrário. E ele foi muito claro na coletiva quando ele falou que ele queria que ele fizesse algumas tarefas em campo que o Roger Guedes não cumpria. Que era basicamente jogar mais sem a bola, participar do jogo quando o time perdesse a bola. No decorrer da temporada, o Roger Guedes até mudou seu comportamento e recuperou espaço no time. Isso é perfeitamente normal. Se no ambiente profissional o jogador não pode ser questionado em hipótese alguma, então estão falando de quê? De um grupo de primas donas que não pode ser melindrado? O Flamengo já se livrou de boa parte daquela panela que foi embora, né? O Arão foi embora, o Rodinei foi embora, os Diegos foram embora, ficou lá o Felipe Luiz, que era da turma, né? Mas agora acho que sem esses companheiros todos, e o Davi Luiz, que até agora tem se mostrado ter uma liderança muito positiva em alguns aspectos. E contratar um técnico para quê? Para justamente ter essa postura, relação profissional. O clube paga em dia, todo mundo ganha bem. Que história é essa? O jogador está de mimimi, não quer, pede para ir embora. Vai trabalhar no jardim de infância, vai jogar num time que atrasa salário e tem um técnico paternalista. O Dorival foi embora, uma das razões foi essa. Ele passou do ponto. Ele conseguiu equilibrar os pratos, mas no final ele era tão refém desse modelo de relação que ele ficava justificando derrota para o Corinthians, para o Coritiba, quase derrota para o Juventude. Não, os jogadores estão cansados, foi muito desgastante, era constrangedor o que ele falava. Ele deu uma entrevista num podcast certa vez, começou a elogiar tanto o Diego, começou a falar que o Diego era importante, mas fora de campo. Ou seja, o Diego era tão poderoso ali dentro do grupo que ele ficava fazendo média com o Diego fora do campo. Aquilo ali é o quê? Está fazendo uma média. Como é que era com o Jorge Jesus? Era muito pior. O Jorge Jesus dá bronca na beira do campo, faz isso até hoje. Lá a gente vê nos clubes que ele dirige na Europa, no Fenerbahçe, no Benfica. Ele dá bronca na frente de todo mundo, até passa do ponto, né, expõe o jogador. E todo mundo aceitava. Então, acho que isso beira o ridículo, né? Eu acho que discutir se o jogador vai gostar ou não, porque o técnico foi duro na cobrança com outro atleta num outro clube. É isso. Então, querem o quê? Querem dominar sempre o ambiente, fazer o que eles bem entendem. Derrubaram praticamente o técnico anterior, que também cometeu seus erros, é verdade, mas havia uma clara má vontade. Só quem tiver dúvida, pega o replay, o VT do Flamengo e Fluminense, a final do Carioca. O você vê a empolgação, o envolvimento dos jogadores com o seu compromisso de trabalho aqui dentro do campo. E o fim dessa panela, que foi embora, é uma oportunidade muito boa de mudar esse tipo de relação dentro do clube. Quer ser profissional ou quer ficar vivendo do futebol dos anos 80? Então traz o João Santana, que o Vampeta lembrou agora. Papai Joel. O nome já diz tudo, o apelido Papai Joel. Uma relação paternalista, o camarada, o amigo. Tiveram o Renato Portaluppi há pouco tempo, com aquelas bobagens de, não, meu DVD, até a mídia utilizada já não existe mais, né? Meu DVD e tal. Quem tem DVD? Ninguém mais usa DVD. A visão, assim, é tudo tão antigo que até a referência é antiga. Não se moderniza, entendeu? Então fica nisso. Então, é isso que querem, né? O Dorival, ele foi bem por um determinado momento, ele cai, e ele se mostra meio refém dessa situação, que eu acho que foi o grande erro dele. Não tinha nenhum problema, por exemplo, depois de ganhar a Libertadores, e perdeu para o Corinthians. Ok, aí o resultado até mais natural, então dois grandes se confrontando. O Flamengo até não jogou mal aquele jogo, não. Aí tem o jogo do Juventude. Só não perdeu porque entrou um menino lá de 19 anos no final e fez um gol de empate. Qual o problema dele chegar na coletiva e falar, jogamos muito mal? O Juventude é um time desmobilizado, que já está na segunda divisão, jogadores que já foram embora, o Celso Roth estava em casa de pijama lá, vendo lá o joguinho dele na televisão, de repente vestiu o fardamento, foi para a beira do campo para tentar começar um trabalho para o ano que vem. Ou seja, é um time já pensando no ano que vem, e nós quase perdemos aqui. Não pode, o Flamengo é o campeão da América, é o campeão da Copa do Brasil, não pode, a gente vai ter que rever isso aqui e tal. Não, ele ficou ali botando panos quentes. Aí veio o jogo do Avaí, perdeu para o Avaí em casa. Vergonhoso. Aí não teve coletiva, né? Do Dorival, que nesse dia só falaram os dois Diegos, que teve a despedida dos dois grandes jogadores da história do clube, né? E aí o Dorival não falou, a torcida ficou sem saber o que ele... Alguém tem dúvida de que ele poderia minimizar de novo? Ele já tinha minimizado contra o Juventude, acho que ali ele se queimou de vez.
Então, quando vão buscar o Vitor Pereira, para o quê? Estabelecer uma relação de cobrança profissional, como tem no Palmeiras. Ora, bolas, por exemplo, todo mundo elogia o técnico do Palmeiras. A cobrança não existe ali? Não é profissional? Então por que o Flamengo tem que ser o mimimi da panelinha que não gosta? Por que isso? Qual a explicação? Eu acho que os dirigentes, aqueles dois que apareceram, o presidente, deveriam participar de uma outra forma, com cobrança profissional. Paga em dia, cumpre as obrigações e cobrança profissional. Todo profissional tem que ser cobrado, se não está cumprindo, cobrança profissional, qualquer um. E a relação é essa. Quando houve esse episódio do Vitor Pereira, o Roger Guedes, eu não me lembro das pessoas defendendo o Roger Guedes. Eu vi as pessoas concordando com o técnico. Defenderam a maioria. Porque ele demonstrava ter razão. Ah, mas ele expôs o jogador. Pô, perguntaram para ele, vai fazer o quê? O que nós queremos, jornalistas? Queremos ser enrolados ou queremos que o cara fale aquilo de fato que... E quando fala para o jornalista, está falando para o torcedor. O que o torcedor quer? Que tem torcedor que gosta de ser enganado, né? Tem isso também. Agora, em geral, o que a gente quer? Eu acho ótimo que os técnicos sejam diretos. Eu gosto dessa pegada desses portugueses que eles vêm para cá e falam. Todos eles. Jesus, Abel Ferreira, Paulo Souza, o Vitor Pereira e outros. Eles falam... Castro o Castro a mesma coisa. Fala o que ele acha. O Castro falou na entrevista sobre o Patrick de Paula. Houve momentos que ele falou... Só faltou ele falar, olha, só faltou ele falar isso. Joguei a toalha. Por quê? Porque o jogador não está me entregando o que eu preciso, o que o time precisa. E eles não estão errados. Isso é cobrança profissional, gente. Você está dando uma coletiva... falando sobre, não está achincalhando o jogador, não está dizendo que o cara não joga nada, que ele não serve, não é isso. Agora perguntou, Roger Guedes, por que ele não joga? Por que ele é reserva? Ele falou, por isso. Ah, mas não, já falei para ele, já treinei e tal. E era verdade, é só olhar para o jogo. O Roger Guedes era um atacante de pouca participação sem a bola. Nos treinos, ele falou nos treinos. Nos treinos, inclusive, ele não é um Mbappé. Apenas isso. Esse programa é um barato e agora chegou a tarefa complicadíssima de compararmos Flamengo e Palmeiras, os times que mandaram muito bem no ano, que acabaram ganhando título. Ganhou o título, meu Inter também chegou quase, não deu certo. O Grêmio ganhou. Olha só, O Grêmio ganhou, um gauchão, mas ganhou. mas é um título, mas é que não se compara, né? Brasileiro, Libertadores e na Série B, segundo também. Série B, deixa eu gosto. Meu Deus, pelo menos Bom, acabou. olha só para revisar aqui, para a gente olhar de perto os números do Palmeiras, o Denilson destacou que 7 derrotas é um número baixíssimo, excelente, excepcional no ano, e uma a gente considera a prorrogação do Campeonato Mundial, e o Palmeiras realmente sobrou. E o número de gols também, achei. Claro, o Flamengo foram 138 gols marcados e o Palmeiras teve 142, e como o Ronaldo falou, com o centroavante improvisado. Jogos também. E essa na prorrogação, qual que foi mesmo? A do Mundial. Quem teve um ano melhor? Agora a pergunta é essa, Palmeiras ou Flamengo? Aqui os números do Flamengo, só para dar uma recapitulada, não é? Lembrando que na seleção brasileira, o Everton, o representante do Palmeiras, e Everton Ribeiro e Pedro, os representantes flamenguistas. Denilson, começa com você. Ano melhor? É difícil essa. Eu vou em cima dos números do Palmeiras, né? Eu vou em cima dos números. Palmeiras teve um ano melhor. Palmeiras por tudo que fez Tá de no ano brincadeira. todo. O Flamengo campeão da Copa do Brasil, Libertadores. Vocês tomaram fumo nas duas. Você tá falando que o... aí é brincadeira. É muito clubista aqui no programa. Vocês quem? Não, imagina. Peraí, Assunção, você votou em? Palmeiras, lógico, né, Palmeiras, Renato? Os dois E ainda você, João Pedro Sgar? Eu valorizo muito a temporada do Palmeiras, até porque ganhou o único título que não tinha ganhado, Abel, né? Só que pra mim a volta por cima que o Flamengo deu na temporada destaca muito. Toma. O Flamengo. O Caju Francisco Castanha aí, toma. Garcia. Pra mim tá muito equilibrado, Renata. Mas Não pode ser empate. Não pode, eu sei. Mas pra mim, 2 títulos quase simultâneos ali, como Copa do Brasil e Libertadores, pra mim, me pega muito. Por isso eu fico com o Flamengo. Tome. Ronaldão. Diferente do Caju e do Castanha, deixa eu falar uma coisa pra você. Caju Castanha. Deixa eu falar. Aí, solta legal. Tá puxando o soco do time nem disputou Mundial, nada, nem Libertadores, Copa do Brasil, nada. Apesar de ter garrafado. Tá legal, esse cara tá vendo a cabeça, não, pelo amor de Deus. Deixa eu falar, deixa eu falar. O nosso que é o Flamengo, com VAR, com tudo. O Flamengo foi porque ganhou do Corinthians na garfada da Copa do Brasil, mas ganhou a Libertadores. Então, é o Flamengo. Caju Castanha aí, se vira. Olha, eu vou dizer o seguinte, se eu fosse levar em consideração só os títulos, logicamente ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores é incrível e é quase imbatível.
Mas eu vou levar em consideração, o meu critério vai ser o futebol praticado. E eu acho que o do Palmeiras foi muito mais constante, consistente, quando perdeu jogadores importantes, se reinventou muito rapidamente, lançou o Scarpa como um jogador que só se falou nele. Vocês falaram um pouco, falaram no Murilo, mas eu destaco o Gustavo Gomes, que fez muitos gols, assim como o Murilo, no Campeonato Brasileiro, na temporada. Então, eu fico com o Palmeiras pelo futebol apresentado desde o Campeonato Estadual até a conclusão da temporada. O que me encanta mais? A organização do Palmeiras ou o elenco do Flamengo? O elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo me encanta mais. Tem jogadores no Palmeiras, no Flamengo ali que são absolutamente geniais, né? O Arrascaeta é um absurdo. O Everton Ribeiro, que mereceu seleção também, é um absurdo. O Arrascaeta também, né? Em seleção, em Copa do Mundo. O Pedro é um matador também. Foi de Copa e tal. Me encanta mais, Renata, me encanta mais. Eu acho importante ter um futebol consistente como o Palmeiras tem, muito seguro, muito competitivo, muito organizado. Mas no final das contas, Renata, é o caneco para cima que vale muito para mim, pelo menos, né? E o Flamengo conquistou 2 títulos de expressão, revelou jogadores jovens também. É uma seleção que o futebol brasileiro tem. Então, eu acho que no topo do futebol brasileiro, na temporada, o Flamengo, e nas próximas temporadas, seguramente o Palmeiras vai continuar brigando com o Flamengo pelos títulos. Mas eu vou de Flamengo. Para mim, a temporada acho mais notável do futebol brasileiro é do Flamengo pelos títulos conquistados, acima de tudo. E pela volta por cima. Então, a pergunta agora é bem objetiva. Não é para explanação, é só para responder basicamente. Quem vai brilhar mais no próximo ano, em 2023? Flamengo ou Palmeiras? Essa é a grande pergunta. No ano pergunta. que vem. E aí, Essa Everton, começa contigo agora, inverto. Corinthians, velho. Para mim, continua sendo o Flamengo. O Flamengo conquista as Copas, né, a Libertadores e a Copa do Brasil. E no Brasileiro, a gente está entrando no G6, então é a vez de falar do Flamengo. Que no Brasileiro não teve a melhor competição que poderia ter tido, foi o 5º colocado. O Flamengo você vai colocar em qual categoria, Lino? É esperado que o Flamengo vá muito bem, né? Mas é esperado que o Flamengo brilhe. E não foi o tempo inteiro assim, né? A instabilidade técnica do Flamengo traz o Dorival Júnior. Dorival Júnior corrige rumo e consegue dar dentro de campo pelo menos mais conforto para os jogadores fazerem aquilo que eles sabem fazer. E os jogadores do Flamengo à vontade se encontram dentro de campo. A ideia original do Júnior foi brilhante, colocar Gabigol e Pedro no time titular, fazer dele jogadores com combinações mais próximas. O time do Flamengo conseguiu encontrar essa estabilidade, mas ele vai bem, se espera que brilhe ainda. A previsão era que fosse bem e acho que corresponde a isso, foi bem. Deixa eu pedir para a bancada aqui me ajudar a não deixar o Flamengo fora do brilhô. O Lino é malvado, deixou. Eu vou é o campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Eu vou no brilho porque são 2 títulos, assim, importantes, né? Copa do Brasil e Libertadores, assim como o Galo foi o ano passado, Brasileiro e Copa do Brasil também brilhou, eu coloco o Flamengo. Por mais dificuldade que teve durante o ano, com a chegada Então, como é que eu vou explicar lá em casa que o Flamengo estaria na mesma prateleira do São Paulo, por exemplo? Então, mas eu acho que tem que avaliar a nível de atuação, eu acho que o Lino tem razão. Poderia ter atuado melhor pela qualidade do elenco. Mas são 2 títulos importantes, mesmo não tendo... A cara do Pedrinho de quem não vai me ajudar. Não faça isso comigo não, mesmo não, eu tô com o Lino. Mesmo não tendo na Copa do Brasil ter sido... foi sufocado pelo Corinthians na Copa do Brasil, poderia ter perdido o título. Quanto o Atlético, poderia ter tido uma atuação melhor também. Teve o fator da expulsão do Pedro. O Pedrinho aí, Rafa. Tem pouco Mas eu coloco o brilhou porque são 2 títulos e isso aí tem que contar bastante. Pedrinho, vou ter que demorar pra respeito meus companheiros, viu? Não, eu acho assim, por exemplo, o título contra o Corinthians da Copa do Brasil foi no detalhe ali dos penais. Foi, no jogo da volta, né? Então, se você pensar que no jogo da ida ele poderia ter vencido por um placar mais elástico. A gente poderia estar falando do Flamengo de um título na temporada. Eu acho que as escolhas no início da temporada fizeram com que o Flamengo perdesse tempo, né? Por isso não dá tempo de recuperar no Brasileiro.
senão também teria recuperado no Brasileiro. Eu acho que na reta final faltou jogo para o Flamengo, faltou alguns movimentos da comissão técnica para dificultar os seus adversários. Ganhou o título, tem um time sensacional em termos de qualidade individual, por isso que eu boto bem, porque se o planejamento do Flamengo fosse feito de uma outra maneira, no início da temporada, a gente poderia novamente ver um Flamengo aí muito mais forte em termos de jogo do que foi. Só que a questão que você falou, quando você vai olhando aquela prateleira ali do Foi Bem, como é que você bota o Cuiabá, que brigou para não cair, junto com o Flamengo? Porque eu confesso que acho que faltou alguns critérios ali, entre brilhou, foi bem, esperado, faltou um... Mas... Or will you fucking fight back?